Bom, então você está estudando para concurso, e aí vai fazer algum concurso da banca Consulplan, Instituto Consulplan, e aí na hora de pesquisar as questões, se depara com essa divergência, né? Uma certa ambiguidade, será que é a mesma coisa, será que não é? Então hoje vamos tratar dessa dúvida. Consulplan é a mesma coisa que Instituto Consulplan? Eu tenho que começar admitindo que até essa semana eu achava que, pelo menos em termos de questões, não havia diferença. O que eu quero dizer com isso? Quando eu filtrava lá na plataforma de questões que eu utilizo, eu botava como filtro da banca Consulplan e pronto, mais nada. E eu fazia isso baseado numa informação que Consulplan e Instituto Consulplan eram praticamente a mesma coisa, porque o Instituto Consulplan ele presta serviços para a Consulplan, um contrato de cooperação técnica. E nessa época, baseado nessa pesquisa que eu fiz, eu não encontrei nenhuma informação oficial, mas eu me apoiei em um vídeo que eu achei de um canal grande de concursos que falava, em termos de questões, são a mesma fonte. Então, por isso, quando eu trouxe material, por exemplo, para o concurso da Controladoria Geral do município de Nova Iguaçu, eu usei o filtro de banca como Consulplan somente, e não Instituto Consulplan. Nos títulos dos vídeos que eu estava produzindo, né, que eu produzi, já postados no canal, também colocava Consulplan e não Instituto Consulplan, como um seguidor comentou lá no vídeo do simulado de técnico de controle interno. E com razão. E por isso eu corrigi os títulos. Então eu cometi esse erro. Por que eu estou chamando de erro? Porque eu fui dar uma comparada, analisada, né? Será que são mesmo a mesma fonte, o mesmo tipo de questão? Sim, são muito parecidos, mas ainda assim há suas peculiaridades para cada lado. Então, sendo extremamente técnicos, são bancas distintas. E a partir dessa conclusão, eu concluo que eu cometi um erro quando eu falava que, por exemplo, quem está estudando para esse técnico de controle interno ou para qualquer outro dos cargos lá do concurso de Nova Iguaçu, que eu trouxe material, estava estudando com questões da própria banca do concurso, porque eu achava que Consulplan e Instituto Consulplan era a mesma coisa, quando não estavam. Não que isso os tenha prejudicado, porque mal ou bem são questões de concurso de uma banca muito próxima, dentro do assunto que está sendo cobrado no edital, então a pessoa ainda assim estava estudando através de um material bem organizado, com um grande volume de questões, que é o que eu sempre procuro trazer aqui. E eu foco muito em trazer material de questões para disponibilizá-los gratuitamente através do nosso canal no Telegram, justamente por essa premissa de que um material de qualidade filtrado e organizado por banca e matéria que forneça um grande volume de questões com base nesses filtros é muito difícil conseguir gratuitamente. Você só consegue esse nível de otimização nos seus estudos quando você assina um cursinho ou uma plataforma de questões. Já o material teórico, aula e textos, você consegue muito mais fácil, gratuitamente. Por exemplo, eu assino a plataforma Tec Concursos, o plano básico deles. E é através dessa assinatura que eu consigo trazer esse material para vocês. Eles mesmos, no canal no YouTube deles, têm aulas gratuitas, segmentadas por matérias, matemática, administração, português, centenas de aulas. Então, eu estou fazendo essa correção aqui por uma questão de honestidade e transparência. Você não foi prejudicado por estudar com questões da Consulplan para se preparar para um concurso do Instituto Consulplan. Mas eu errei dentro dessa correção técnica ao dizer que você estava estudando com questões da própria banca do seu concurso. Então, por isso, já se encontra lá também disponibilizado um novo material, dessa vez filtrado corretamente com as questões do Instituto Consulplan, cobrindo as matérias e o conteúdo programático
não só do concurso de Nova Iguaçu, mas qualquer concurso do Instituto Consulplan atual que vá cobrar aquelas matérias. Aqui estão todas as listas de questões, cada quadradinho desse é um PDF, que estão, né, disponíveis, eita, concordância, foi embora, lá no nosso canal do Telegram. Se não tiver o link específico na descrição tem o link do nosso site, né, da nossa árvore de links, só entrar lá e procurar o banner do Telegram. Então, esses que estão fora dessa marcação em vermelho foram os que eu trouxe com questões da banca Consulplan, de todas essas matérias aqui. Raciocínio lógico, português, redação oficial, comportamento organizacional, ética geral e profissional, atendimento ao público, introdução à administração. Aqui, a legislação municipal não tem jeito. Você tem que treinar com questões das bancas que tiverem. Porque, pensa só, até uma questão de lógica. Quando o concurso cobra uma legislação municipal de um município em específico, é muito difícil encontrar questões de concursos anteriores dentro desse assunto. Porque não é como se fosse português, que cai em todo e qualquer concurso. Ou administração, ou informática, uma matéria assim, digamos, mais genérica. É muito específico. Então, qualquer questão de qualquer banca que você achar, tá bom. Então, nesse caso de legislações municipais, não tem como você filtrar pelo assunto e banca. Legislação, Lei Orgânica de Nova Iguaçu da banca X. Muito provavelmente você não vai encontrar questão, ou quando encontrar vão ser muito poucas. Talvez nem suficiente para montar um simulado. Então, nesse caso, e nos outros casos, que não é uma legislação específica de um município, mas assim, ainda assim é um assunto muito pouco cobrado, eu pego questões, logicamente tento pegar questões da banca em questão, mas caso consiga muito poucas ou nenhuma, eu acrescento questões de outras bancas, para não deixar aquele assunto sem cobertura. Então, a contabilidade, direito administrativo, constitucional, questões aqui para o cargo específico de técnico, programador de computação. Ah, isso aqui não é informática? Mas não é as questões de informática padrão de concurso. Quando o concurso cobra informática. Isso aqui são questões, são assuntos muito específicos de TI e de computação para esse cargo. Mas aqui, ó, no material com questões Instituto Consulplan, eu trouxe também questões de informática aqui, ó, do Instituto Consulplan. Essa informática, sim, é aquela informática que costuma ser cobrada nos concursos, não necessariamente para cargo específico de informática. Ah, mas do de Nova Iguaçu não vai cair informática, eu sei. Mas se você vai fazer um concurso do Instituto Consulplan que vai cobrar informática, pode praticar com as questões que estiverem lá. E esse material aqui, as questões não estão organizadas por ordem de matéria e assunto, né? Elas estão organizadas pela ordem de provas mais recentes dessa banca, no caso, o Instituto Consulplan. Então, só aqui, ó, 200 questões de matemática, 200 questões de raciocínio lógico, direito constitucional, 200 de direito administrativo, 200 de contabilidade. Essas aqui eu acho que não são 200, tem menos, que eu filtrei só pelos tópicos que estão cobrados no edital. Essa aqui também não tem 200. Arquivologia, eu acho que chega aos 200 ou perto. Redação oficial, também não lembro se chega aos 200. Mas são mais de 1000 questões no total, dessa vez sim, do Instituto Consulplan. E essa correção vai se aplicar não só aos materiais que eu trouxer, tá? Mas também a todos os vídeos que eu produzi de aulas, resolvendo questões. Então, se no título tiver lá Consulplan, é Consulplan. Se tiver Instituto Consulplan, é Instituto Consulplan. Eu já fiz todas as correções nos títulos dos vídeos. Pode ser que a capa do vídeo, né, a thumbnail, esteja com a imagem da outra. Por exemplo, o vídeo está com questões resolvidas da Consulplan, mas na capa do vídeo está Instituto Consulplan. Foi devido a esse erro que eu cometi. Mas o que vale é o que está no título do vídeo, tá bom? Ah, Riel, seu simulado. Foi a primeira coisa que eu corrigi. Eu passei essa semana toda reformulando o simulado para trazer, agora sim, questões da própria banca Instituto Consulplan de fato. O primeiro simulado estava com questões Consulplan, baseado naquela informação que eu tinha. Mas, ontem, eu fiz a alteração, ontem, dia 4 de fevereiro de 2025,
Eu fiz a alteração. Eu fiz a alteração do arquivo do simulado. Ah, quem comprou o simulado anterior com questões com o Suplan foi prejudicado? É claro que a minha resposta a um questionamento desse pode ser considerada enviesada, né? Mas eu argumento que não. Por quê? Ela teve sim parte do que foi prometido na oferta que eu fiz sobre o simulado, que é ter uma simulação, literalmente, realista do que ela vai encontrar na prova, mais especificamente do cargo de técnico de controle interno, que é o cargo que o simulado está abordando. Então ela teve sim uma experiência muito próxima, porque as questões foram filtradas de acordo com o edital, de acordo com o conteúdo e a forma da prova que está descrita lá no edital. Porém, houve essa falha da minha parte em colocar questões da banca Consuplan e não o Instituto Consuplan. Por quê? Falha. Porque eu prometi que são questões da própria banca que estão lá no edital. Eu estava considerando as duas como a mesma coisa. Mas como eu expliquei, sendo bem técnico, são bancas distintas. Então, conclui-se que eu falhei na promessa, na oferta que eu fiz de entregar um produto com questões da própria banca do concurso que a pessoa vai fazer. Então, por essa questão de honestidade e transparência, eu não só fiz a atualização do material, que está lá disponível, o link vai estar na descrição, ou lá na aba Shop do nosso site, mas para todos que compraram o simulado antigo, a versão anterior, ou seja, até o dia 4/2, até as 4h20 da tarde, que foi quando eu fiz a alteração, foram para todos esses que compraram antes da atualização, eu enviei para o e-mail de cada um o novo simulado. Então, para todos esses que compraram a versão anterior, eles receberam esse novo simulado gratuitamente, que eu até identifiquei como um simulado bônus. Então, toda a parte de português, matemática, conhecimentos de direito e legislação e conhecimentos do cargo foram substituídos. As questões dessas partes, né, foram substituídas por questões, agora sim, do Instituto Consuplan. Ah, e por que você fez isso se você não acha que essas pessoas foram prejudicadas? De novo, por uma questão de honestidade intelectual e transparência. Então, elaborar um novo material corrigido, porque houve esse descasamento entre o que eu ofertei e o que eu entreguei, e enviar como bônus para quem comprou o anterior, foi a maneira que eu encontrei para recompensar essa falha. Bom, gente, agora você sabe a diferença entre Consuplan e Instituto Consuplan. Então, resumindo, você quer praticar questões, você vai fazer um concurso da banca Instituto Consuplan. Se você pode escolher, filtre. Se você tem aí, por exemplo, uma plataforma de questões, uma assinatura, né? Filtre por Instituto Consuplan. Então, a preferência é por questões dentro do assunto que você quer estudar da banca Instituto Consuplan. Não tendo, ou você esgotou essas questões, aí sim você pode ampliar o filtro. Talvez dando preferência para a banca agora Consuplan, para ficar próximo ali também. Então, para aquela afirmação, questões da banca Consuplan e Instituto Consuplan são da mesma fonte. Eu não encontrei nada oficial que respalde isso. Então, na dúvida, filtre por Instituto Consuplan se seu concurso é Instituto Consuplan e filtre por Consuplan se o seu concurso é Consuplan. No próximo vídeo eu vou fazer uma análise em conjunto de 5 editais que estão abertos da banca Instituto Consuplan. Se você vai fazer algum concurso desses, sugiro que veja o próximo vídeo e também que entre lá no canal do Telegram para baixar essas listas de questões. Filtra lá pelo assunto que você quer, pela matéria e cai para dentro. E para você que vai fazer esse concurso de Nova Iguaçu para o cargo de técnico de controle interno, saiba que o simulado já está atualizado, como eu expliquei, tá bom? Então, você quer fazer um verdadeiro test drive antes do seu concurso, tá aí a sugestão de um bom material para você fazer isso. Muito obrigado pela atenção, pela sua compreensão também. Nos vemos no próximo vídeo.